Olá amigos, bem-vindos ao canal Daniel Simões. Este é o quinto estudo do livro Vida Após Vida, do Dr. Raymond Moody, escrito em 1976 e que tem diversos testemunhos de pessoas que passaram por experiências de quase morte, onde foram dadas clinicamente mortas e voltaram à vida. O livro está organizado por capítulos e excertos dos testemunhos estão contextualizados dentro do tema dos capítulos. Vamos começar por estudar hoje o capítulo Encontrando Outros. E nas palavras do Dr. Raymond Moody, muitos me contaram que em certo ponto, enquanto estavam morrendo, algumas vezes bem cedo na experiência, outras só depois da ocorrência de outros eventos, tornaram-se cônscios da presença de outros seres espirituais na sua vizinhança, seres que aparentemente lá estavam para ajudá-los na transição para a morte, ou, em dois casos, para dizer que a sua hora ainda não tinha chegado e que deveriam voltar a seus corpos físicos. Interessante que é apresentada a não união espiritual aqui, né? Porque surgem diversos seres. O primeiro testemunho diz o seguinte: passei por essa experiência quando estava dando à luz uma criança. O parto foi muito difícil e perdi uma porção de sangue. O médico deu-me por perdida e disse a meus parentes que eu estava morrendo. No entanto, eu estava bem alerta o tempo todo. E mesmo quando estava ouvindo ele dizer tudo isso, senti que estava voltando. Nesse momento percebi toda aquela gente que estava lá. Parecia quase uma multidão parada em volta do teto do quarto. Eram todas pessoas que eu tinha conhecido na minha vida passada e que já tinham morrido. Percebi minha avó e uma menina que conheci na escola e muitos parentes e amigos. Parecia-me ver especialmente suas faces e senti sua presença. Todos pareciam felizes. Era uma ocasião muito feliz e senti que tinham vindo me proteger e me guiar. Era como se eu estivesse voltando para casa e eles estivessem lá para me saudar ou receber com boas-vindas. Nessa ocasião tive a sensação de que tudo era luz e beleza. Foi um momento lindo e glorioso. O interessante deste testemunho, quando comparado com testemunhos anteriores que vimos nos vídeos anteriores, é que neste caso a pessoa não passa por um túnel. Ela está-se apercebendo do seu desencarnar de uma outra forma. Ou seja, o que nós entendemos é que no mundo espiritual não existem regras específicas tão rígidas quanto nós encontramos no nível físico. As realidades espirituais, elas são bem mais elásticas à nossa própria maneira de ser, à nossa própria autopercepção de nós mesmos, da vida. E é muito interessante esta experiência, porque a pessoa apercebe-se de outras pessoas que já tinham desencarnado. Mais uma vez aqui, a união espiritual não é completa e existe a identificação de egos separados, apesar de ser ainda num nível muito bom, onde a pessoa se sentiu muito bem, não é? O segundo testemunho diz: várias semanas antes de eu ter quase morrido, um bom amigo meu, Robert, tinha sido morto. Bem, no momento em que saí do meu corpo, tive a sensação de que Robert estava ali, bem junto de mim. Podia vê-lo na minha mente, sentir que ele estava ali, mas era estranho, não via seu corpo físico. Podia ver coisas, mas não na forma física. No entanto, tão claramente como se fosse na forma física. Sua expressão, tudo. Isso faz sentido. Ele estava ali, mas não tinha um corpo físico. Era uma espécie de corpo claro e eu podia sentir cada parte dele, braços, pernas e tudo. Mas não estava vendo fisicamente. Não pensei que isso era estranho no momento, porque não tinha mesmo precisão de vê-lo com meus olhos. De qualquer modo, eu não tinha olhos. Eu ficava perguntando: Bob, para onde eu vou agora? O que aconteceu? Estou morto ou não? E ele nunca respondeu. Nunca disse uma palavra. Mas muitas vezes, enquanto eu estava no hospital,
Lá estava ele, e eu perguntava outra vez, o que está acontecendo? Mas sempre sem resposta. Desculpem. Depois veio o dia em que os médicos disseram, ele vai viver, e Bob desapareceu. Não o vi mais, nem senti a sua presença. Era como se ele estivesse esperando até que eu ultrapassasse a fronteira final, para daí me dar os detalhes do que estava acontecendo. É muito interessante esta experiência também, e nós vemos o quanto, mais uma vez, o quanto elástica é a realidade, não é? Será que esta pessoa que passou por esta experiência, ela tinha em mente esse seu amigo? Porque aparentemente ele foi tomado de surpresa com a presença do seu amigo, né? Então aparentemente não estava sendo uma criação mental, mas havia um encontro por afinidade. E é o que parece ser que acontece. Um encontro por afinidade de pensamento, de vibração, de amor, de memória. Então nós, egos, aparentemente individualizados, ou melhor, nós, espíritos, aparentemente individualizados, porque os egos são individualizados e o espírito é que não. Nós nos encontramos uns com os outros por uma questão de afinidade. E é notório ver a percepção mais elevada do nível espiritual que esta testemunha está tendo ao compreender que não tem olhos, ao compreender que não existe o corpo físico, que é algo puramente espiritual, mas ao mesmo tempo ele está percebendo formas, ele está percebendo expressões no seu amigo que está esperando por ele. Será que essas formas e essas expressões existem mesmo? Ou seria a sua mente, sem outra alternativa, construindo a forma do seu amigo? Ou será que o seu amigo ainda estaria no nível de forma e dimensão? Porque se o espírito que está desencarnado se auto-identifica com a forma e a dimensão, ele cria um corpo espiritual dentro dessa sua imaginação. Então aqui temos algumas questões que não podem ser respondidas, não é? A forma que esta testemunha percebe no seu amigo está sendo criada pelo seu amigo, ou está sendo criado por ele mesmo, ou está sendo criado por ambos. O terceiro testemunho começa com as palavras do Dr. Raymond Moody dizendo: uma mulher disse que viu, durante a sua estada fora do corpo, não apenas seu próprio corpo espiritual transparente, como também um outro, de outra pessoa que havia morrido recentemente. Ela não sabia quem era essa outra pessoa, mas fez essa observação interessante. Eu não vi essa pessoa, esse espírito, como se tivesse qualquer idade determinada, de jeito nenhum. Eu não tinha mesmo nenhuma sensação de tempo. Interessante, não é? Ela está conseguindo se aperceber da presença de um outro espírito, mas não o conhece. E como é que ela está se apercebendo da presença? Por afinidade energética, por afinidade vibracional. Ambos estão vibrando dentro do mesmo espectro de vibração. E ela sabe, ela não vê o corpo da pessoa, mas ao mesmo tempo ela vê e diz que é transparente. Isso é a nossa mente, ao mesmo tempo a nossa mente ainda não conseguindo ver através das paredes, tal e qual como no mundo físico, né? Só que no mundo espiritual, o olho que está vendo é o olho do espírito. Quando nós começamos a ver com a mente, nós vemos corpos. Quando olhamos com o espírito, só vemos luz. Isso é uma das maneiras que nós temos de identificar no mundo espiritual quem está sendo o observador. O ego vê forma e dimensão, cria forma e dimensão, e o espírito não. Porque se nós realmente pudéssemos ver, só existiria luz. O quarto testemunho diz: ouvi uma voz, não uma voz de homem, como se viesse de além dos sentidos físicos, me dizendo o que devia fazer, voltar. E não senti nenhum medo ao voltar para o meu corpo. Ela ouviu uma voz, ela diz, não uma voz de homem,
Mas também não disse que era uma voz de mulher, né? Então que tipo de voz era essa? Ela disse que é como se viesse além dos sentidos físicos, porque ela não tem ouvidos físicos. Logo, o que ela está ouvindo não pode ser uma voz física. Por isso é que não é a voz de um homem, mas ela também não diz que é a voz de uma mulher, porque ela está percebendo a mensagem. A mensagem ela não está sendo ouvida, ela está sendo percebida diretamente com a consciência. Ou seja, o modo de funcionar no mundo espiritual começa a ganhar outro nível de comunicação entre os egos ainda, os espíritos aparentemente individualizados. Porque nós termos noção dessa união espiritual não quer dizer que a gente consiga viver permanentemente essa união espiritual. Mas é preciso muito para a gente poder ser um só, com tudo. O quinto testemunho diz, eu estava morto. Enquanto eu estava morto, naquele vácuo, falava com pessoas. Não posso dizer, porém, que estivesse falando com gente corporal. No entanto, tinha a sensação de que havia gente em volta de mim. Eu podia sentir sua presença e podia sentir que estavam se movendo, embora não pudesse ver ninguém. Em um ou outro momento, me encontrava falando com uma delas, mas não podia vê-las. E sempre que tentava imaginar o que estava acontecendo, vinha ao pensamento de uma delas de que tudo estava bem, de que eu estava morrendo, mas iria ficar bom. Por isso minha condição nunca me preocupou. Vinha sempre uma resposta delas para cada pergunta que eu formulava. Não deixavam que a minha mente ficasse vazia. Este testemunho, para mim, ergue assim muitas questões e muitos insights, né? Porque ele diz que enquanto estava morto, estava naquele vácuo. Como nós já estivemos estudando em outros vídeos, o vazio é vazio de quê? É vazio de expressões do ego, de forma e dimensão. É vazio disso. Ou seja, ele é vazio de cores, é vazio de sons, ele é vazio de movimentos físicos tridimensionais. Só que a pessoa aqui, ela diz que sente-se que está num vácuo. Mas esse vácuo não é completo. Porque ela apercebe outras pessoas. Logo já não é um vácuo. E nunca é. Porque nós, espíritos, estamos e somos. Logo nunca existe o vácuo. Existe, o que pode existir é o vazio de percepções em relação às expressões do ego. E às expressões das realidades dimensionais. Mas nunca é vazio. E ela disse que eu não posso dizer, porém, que estivesse falando com gente corporal. Claro, eles não tinham corpo, mas ela percebia. Ela podia sentir a presença e sentir eles se movendo. Como se movendo? Se eles se estão movendo é porque existe então ali ainda um princípio espacial de coordenadas geográficas, de comprimento, altura e largura. Ora, nós sabemos muito bem que se o espírito não tem forma nem dimensão, a realidade real, espiritual, ela não tem movimento. Não existe movimento. Quando nós estudamos a meditação, nós entendemos isso. O espírito em meditação, em verdadeira meditação, não tem movimento. Alguns ficam sentados com todos os preceitos. Mas o espírito, a mente, não para. Em constante movimento. Mas aquele que está perfeitamente concentrado não tem movimento. E ela aqui, ela está-se apercebendo do movimento destes outros espíritos. E ela não podia vê-los, mas podia se perceber. E é interessante porque ele diz que eles respondiam sempre às perguntas dela. E não deixavam que a minha mente ficasse vazia. Por que não? Essa é uma questão que eu fico aqui fazendo para mim. Por que é que esses espíritos não deixavam a mente dela ficar vazia? Porque é no vazio que existe o encontro do espírito com a verdade de si próprio. É nesse vazio que nós nos preenchemos com a nossa própria presença.
É no silêncio que nós começamos a ouvir a nossa vibração, o nosso som interior, o nosso verdadeiro nome. Então por que é que estes espíritos não deixavam minha mente ficar vazia? Fica a pergunta. Eu fico assim pensando às vezes que realmente existe um sistema de controle muito grande, sabe? Que se mascara de amor para que nós simplesmente não nos apercebamos da nossa real realidade, de o que somos verdadeiramente, para que a libertação não aconteça. Porque a libertação da Matrix está aí, no vazio. Quando começa a ampliar a consciência de mim, e eu começo a ouvir o meu nome, o meu real nome, de vibração, de som, luz. Vamos em frente. Vamos entrar num capítulo que ainda estas questões vão ainda mais elevadas, mais altas. O capítulo chama-se O Ser de Luz. E este capítulo é maior. Este vídeo vai ficar talvez um pouquinho grande, mas é um estudo muito interessante. O ser de luz é um ser que as pessoas encontram, né? Quando passam por estas experiências de quase morte. Nas palavras do Raymond Moody, o que é talvez o mais incrível elemento comum dos relatos que estudei, e é certamente o elemento que tem o mais profundo efeito sobre o indivíduo, é o encontro com uma luz brilhante. Tipicamente, em sua primeira aparição, a luz é tenue, mas rapidamente fica cada vez mais brilhante, até que alcança um brilho extraterreno. Contudo, ainda que essa luz, dita branca ou clara, seja um brilho indescritível, muitos fizeram questão de acrescentar que de modo algum dói nos olhos ou ofusca, nem impede de ver outras coisas ao redor. Talvez porque a essa altura não tenham olhos físicos para ser ofuscados, diz o Dr. Raymond Moody. Com verdade, né? Apesar da manifestação inusitada da luz, ninguém expressou qualquer dúvida de que se tratasse de um ser de luz. Não apenas isso, é um ser pessoal, tem uma personalidade bem estabelecida. Isso é muito interessante ele dizer isso, né? Tem uma personalidade bem estabelecida. Então existe um ego. Continuando, o amor e calor que emanam desse ser para as pessoas que estão morrendo estão completamente além das palavras. E elas se sentem completamente rodeadas por eles, completamente à vontade e aceitas na presença desse ser. Sentem uma atração magnética irresistível para essa luz, uma atração inelutável, não dá para resistir. É interessante que, enquanto a descrição acima do ser de luz é totalmente invariável, a identificação do ser varia de indivíduo a indivíduo e parece estar muito em função dos antecedentes religiosos, da educação e das crenças da pessoa em questão. O que eu acho assim interessante, aqui fazendo aqui uma abertura nestas palavras do Dr. Raymond Moody, é que existe uma intensificação do eu aqui e tu lá. Porque o despertar para a verdade, ela traz a união espiritual, onde nós apercebemos que todos somos um. E todas estas experiências que as pessoas ficam descrevendo, parece que fortalece pela surpresa que o espírito é tomado de se desencarnar, porque a pessoa quando desencarna e de repente descobre-se consciente, sem corpo, numa realidade bem diferente, é tomada de uma surpresa. E o que é que aparece no meio dessa surpresa? Diversos outros egos que vão confirmar a falta da união espiritual. Claro que não é de uma forma assumida, não é? Mas está implícito isso. Ora, nós aqui na Terra, por um simples grupo de meditação, nós podemos experimentar a união espiritual e a perceber, despertar a memória de que somos um só, não somos muitos. E quando nós saímos do corpo para uma experiência de pós-morte ou de morte, essa experiência não se intensifica de união espiritual. Então o que surge dentro da surpresa da morte é a confirmação de diversos egos, diversas individualizações.
A mim surgem essas questões, né? Vamos em frente. Assim, a maioria dos que foram educados como cristãos ou que têm essa crença identificam a luz com Cristo e algumas vezes traçam paralelos bíblicos em defesa da sua interpretação. Um homem ou uma mulher judeus identificaram a luz com um anjo. Estava claro, entretanto, em ambos os casos, que as pessoas não queriam com isso significar que o ser tivesse asas, tocasse uma harpa ou mesmo que tivesse aparência ou forma humana. Havia apenas a luz. O que cada qual estava tentando comunicar era que tomavam o ser como um emissário ou um guia. Um homem que não tinha qualquer crença ou educação religiosa anterior à experiência simplesmente classificou o que viu como um ser de luz. O mesmo rótulo foi usado por uma senhora de fé cristã, que aparentemente não sentia nenhuma compulsão em chamar a luz de Cristo. Isso é muito interessante, né? Quer dizer, a pessoa, mesmo não tendo qualquer educação religiosa, nem crença, talvez um ateu, ela tem a experiência desse ser de luz. Então nós vemos que não é uma criação da mente, né? Pelo menos não da mente pessoal. Quem sabe da mente coletiva. Mas existente, ainda assim. O que é, afinal, esse ser de luz? Um guia? Nós temos que ter, assim, a liberdade de questionar. E eu questiono. Esse ser de luz é um guia? Ou é um carcereiro disfarçado? Pouco depois da sua aparição, o ser começa a se comunicar com a pessoa que está morrendo. Notadamente, essa comunicação é da mesma espécie direta que já encontramos em descrições anteriores, de como a pessoa no corpo espiritual pode apreender os pensamentos daqueles que estão em volta. Pois, aqui também, as pessoas declaram que não ouviram nenhum som ou voz física vindos do ser, nem responderam a ele usando sons audíveis. Claro, não tem boca, não há ouvidos. Em vez disso, relatam que ocorre uma transferência direta e desimpedida de pensamentos, e de modo tão claro que não há qualquer possibilidade, quer de desentendimento, quer de mentir para a luz. Além disso, essa troca desimpedida nem mesmo ocorre na língua nativa da pessoa. No entanto, ela a entende perfeitamente e fica cônscia instantaneamente. Não pode nem mesmo traduzir os pensamentos e intercâmbios que tiveram lugar enquanto estava próxima da morte na linguagem humana, que precisa falar agora, depois da sua ressurreição. O passo seguinte da experiência ilustra claramente a dificuldade em traduzir essa linguagem não falada. O ser quase imediatamente dirige um certo pensamento à pessoa a cuja presença chegou tão dramaticamente. Em geral, as pessoas com quem conversei tentaram formular o pensamento como se fosse uma pergunta. Entre as traduções que ouvi estão: você está preparado para morrer? Isto é o que as pessoas estão a perceber da mensagem que esse ser de luz manda para ela, né? Você está preparado para morrer? Você está pronto para morrer? O que é que você fez da sua vida que possa mostrar? O que é que você fez com a sua vida já é suficiente? As duas primeiras fórmulas, que acentuam preparação, podem de início parecer ter um sentido diferente das outras duas, que acentuam realizações. Então alguém está esperando alguma coisa de nós, apesar de não nos estar julgando, né? Mas é aquela questão, existe uma missão para cumprir? Quem cria a missão? Somos nós, é-nos incutida, isso é um programa de controle que é colocado em nós e nós devemos cumprir o melhor possível esse programa. Muitas questões. Tem muita gente que tem respostas super prontas para isto. Eu deixo a cada um examinar. O primeiro testemunho, neste caso do encontro com o ser de luz, diz: a primeira coisa que ele me disse, que ele como que perguntou, foi se eu estava pronta para morrer. O que é que eu tinha feito com a minha vida que desejaria lhe mostrar? Então, está aqui surgindo, tipo um espelho. Será que ele vai julgar? As pessoas dizem que ele não julga, né? Que ele recebe isso sem julgar. Mas nós temos que nos justificar perante alguém. É isso que estas pessoas estão dizendo.
O segundo testemunho. A voz me fez uma pergunta: vale a pena? E o que ela queria dizer era se tinha valido a pena levar a vida que eu estava levando até aquele ponto, sabendo o que eu agora sabia. Isto é uma pergunta muito pertinente, não é? E tem muito valor ser feita. A questão é quem está fazendo esta pergunta e o que é que está esperando de nós. Será que está esperando alguma coisa? Surgem todas aquelas questões pertinentes, não é? O que estou fazendo aqui? Como eu vim parar aqui? E para onde eu vou realmente? Nas palavras do Dr. Raymond Moody continua: a pergunta profunda e final, como parece ser no seu impacto emocional, não é feita como uma condenação. O C, todos parecem concordar, não faz a pergunta para acusar ou para ameaçar, pois sentem todos o total amor e aceitação vindos da luz, qualquer que seja a resposta. O terceiro testemunho diz: ouvi os médicos dizerem que eu estava morto, e foi aí que me senti como se estivesse vagando, mais como se estivesse flutuando por essa escuridão, que era uma espécie de lugar fechado. Não há, na verdade, palavras que descrevam isso. Tudo era bem negro, exceto que, bem longe de mim, eu podia ver essa luz. Era uma luz bem brilhante, mas no início não muito grande. Foi crescendo à medida que eu ia chegando mais perto. Eu estava tentando chegar até aquela luz no fundo, porque achava que era Cristo, e estava tentando alcançar aquele ponto. Não foi uma experiência assustadora, foi mais como uma coisa agradável, pois, sendo cristão, imediatamente liguei a luz com Cristo, que disse: eu sou a luz do mundo. E eu disse a mim mesmo: se chegou a hora, se eu vou morrer, então já sei quem é que está, quem é que espera por mim lá no fundo, lá naquela luz. Interessante que ele está no vazio e ele apercebe-se da luz. Quem é essa luz? A questão é essa, não é? Quem é essa luz? Quando nós meditamos, existe a contemplação da luz interior. Olha bem, contemplação da luz interior. Quem está vendo a luz interior, se essa luz sou eu? E eu sou todos os que são. Porque todos somos só um. Então quem está olhando a luz? Se eu sou luz e posso ver a luz, então não sou eu que estou olhando para a luz. É o ego. É o Daniel ainda que está olhando. O espírito que ele próprio é. E o Daniel deixa de existir quando se funde na luz e é luz e não mais vê luz porque ele é luz. Mas apercebe-se e essa percepção amplia sem a necessidade de se dualizar, separar em eu aqui e tu ali, com a necessidade de se auto-aperceber e ver luz. Então será que este ser sou eu? O quarto testemunho diz: eu me levantei e fui até o vestíbulo beber água. E foi então, como eles descobriram mais tarde, que o meu apêndice supurou. Fiquei muito fraco e caí. Comecei a me sentir como se que vagando, um movimento do meu ser real para dentro e para fora do meu corpo, e eu ouvi uma linda música. Flutuei pelo hall e para fora da porta até à varanda. Lá começou a se juntar uma névoa cor-de-rosa. Parecia quase como uma nuvem, em volta de mim. E aí flutuei através da cerca como se ela não existisse. E fui subindo até essa luz pura e clara como cristal, uma luz branca que iluminava. Era linda e brilhante, tão radiante, mas não ofuscava meus olhos. Não é uma espécie de luz que se possa descrever na Terra. Não cheguei propriamente a ver ninguém nessa luz, e no entanto, ela possuía certa identidade, mesmo. É uma luz de perfeito amor e perfeita compreensão. Me veio à mente o pensamento: vós me amais? Não era bem na forma de uma pergunta, mas acho que a conotação do que a luz disse era: se você me ama, volte e complete o que começou na vida. E durante todo esse tempo eu me sentia como se estivesse rodeado de uma plenitude de amor e compaixão. Esta experiência aqui é muito interessante. Ela até faz quase lembrar assim, aquelas descrições de sequestros extraterrestres, né? As abduções. Né?
mas com características diferentes, claro. Porque ele diz que começou a se sentir vagando, como se estivesse dentro e fora do corpo, e a ouvir uma linda música. Que música seria essa? Nós já falámos, já estudámos sobre a nossa própria vibração interior. Será que era isso que ele estava se apercebendo? De onde vinha essa música? Ele diz que flutuou, aí ele ainda estava dentro da percepção dimensional, e a maior parte destas experiências são dentro de uma dimensão de percepção dimensional, né? Com coordenadas geográficas de ir daqui para ali, de cima para baixo. E ele fala da névoa cor-de-rosa que se juntou junto a ele. Essa névoa cor-de-rosa, será que seria ele mesmo, o seu próprio corpo? Porque não dá para afirmar, não é? Porque isto são experiências de outras pessoas. Só a pessoa pode responder a isso. Mas essa névoa, muitas vezes, é o espírito se apercebendo, a consciência se apercebendo do corpo egóico, agregado a si próprio. E é interessante que ele diz que flutuou através da cerca, como se ela não existisse, e foi subindo, né? Foi subindo até à luz clara. E é muito interessante, né? Porque aqui diz, a pergunta é como se é diferente, é um pouquinho diferente. Porque a pergunta vós me amais. Todas estas frases, assim, estes pensamentos, fazem muito lembrar Jesus, não é? Cristo. Mas se nós estudarmos Buda e Krishna, também a mensagem é a mesma. Então, se todos somos um, serei eu vindo na forma de avatar, e eu venho em diversas formas, e eu mesmo recebo os pontos de consciência aparentemente individualizados e com amnésia, quando desencarnam, tudo eu. Por que eu estou criando tudo isto? Aí vem a amnésia que nós temos ainda, de tudo, como tudo começou. E mais uma vez eu lembro, o que não falta são tradições e linhas de pensamento espirituais e filosóficas com resposta para isto. Dão-te logo a resposta toda, como é que tudo foi criado, para quê? Né? Eu sinceramente, assim, eu ouço, estudo, conheço assim, muitas histórias da criação, de diversas tradições espirituais e filosóficas, mas eu digo, olha, eu não sei, porque eu não me lembro. E se essas histórias são verdadeiras, porque é que elas são diferentes umas das outras? E muitas vezes elas até coincidem em alguns elementos, mas depois às vezes têm elementos cruciais que diferem. Então existe uma memória, poderá existir com certeza uma memória do início de tudo na Terra, mas são fragmentos que são pegos. E nós só vamos conseguir ter a resposta quando nós mesmos conseguirmos despertar a memória em nós próprios. O quinto testemunho diz, eu sabia que estava morrendo e que não havia nada que pudesse fazer, porque ninguém me ouvia. Eu estava fora do meu corpo, não há dúvida sobre isso, porque podia ver o meu corpo lá na mesa de operação. Minha alma estava fora. Tudo isso, minha alma, olha bem, ele diz minha, né? Como é algo que ele possui, não é? Ou seja, não é ele. E eu acho que ele, inconscientemente, ele está tendo noção do que é minha alma, não é? Tudo isso me fez sentir muito mal no início, mas depois veio aquela luz bem brilhante. Parecia inicialmente um tanto frouxa, depois era um feixe enorme. Era só uma quantidade enorme de luz, não tinha nada de parecido com o facho de luz de uma lanterna. Era só luz, luz demais. E me dava calor. Eu sentia uma sensação de quentura. Era uma luz brilhante, branco-amarelada, mais para o branco. Tinha um brilho imenso, mas não dá para descrevê-la. Parecia que ela cobria tudo, embora não me impedisse de ver ao redor de mim a sala de operação, os médicos e as enfermeiras, tudo. Dava para ver claramente e a luz não ofuscava. No começo, quando veio a luz, eu não sabia bem o que estava acontecendo, mas aí ela me perguntou assim, se eu estava pronto para morrer. Estava falando como se uma pessoa, mas não havia pessoa alguma. Era a luz que estava falando, mas só uma voz. Agora, acho que a voz que estava falando comigo sabia mesmo que eu não ia morrer. Sabe, ela estava mais me testando do que qualquer outra coisa. Mas no momento em que a luz falou comigo, me senti realmente bem, segura e amada.
O amor que vinha dela é inimaginável, indescritível. Era uma pessoa agradável para ter junto da gente e tinha também senso de humor, se tinha. É muito engraçado isso, né? Porque ela descreve que a Luz tinha senso de humor. Né? E isto são experiências assim para nós examinarmos, né? Evidentemente cada pessoa vai ouvir estes relatos e interpretar da forma que o seu filtro mental, as suas crenças, a sua percepção de vida tiver podendo interpretar. Nós aqui neste estudo estamos trazendo estes testemunhos valiosos para que a gente possa realmente examinar melhor, conhecer um pouquinho melhor sobre esta realidade física e espiritual onde nós habitamos. E tudo bom para todos e muita luz! Fico grato por estar podendo realizar este trabalho e distribuí-lo gratuitamente. Será que vou começar a cobrar pelos estudos que ofereço? Claro que não. Mas se sente que os estudos estão agregando valor à sua vida e deseja contribuir para que estes continuem sendo produzidos e distribuídos gratuitamente e agregando valor à vida de outras pessoas, você pode patrocinar nosso trabalho e ajudar-nos a manter esta obra. Sabia que já existem patrocinadores anónimos do canal Daniel Simões? Ou seja, este está sendo um trabalho de equipe. Sozinho eu não seria capaz. Com o vosso auxílio fica muito mais fácil. Se quiser me auxiliar neste trabalho do canal Daniel Simões, entre em contato comigo e divulgue. Não guarde estas percepções só para si. Ajude a divulgar o nosso trabalho. Muita luz para todos!